Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o Espírito Santo de Deus, nosso Senhor. Abra as vossas Bíblias no livro aos Hebreus, capítulo 4, a partir do 1º versículo. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar está escrito do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Amém. Glorioso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, mais uma vez, ó Deus, nós pedimos a Tua graça, a Tua unção, Teu poder, a Tua misericórdia, para entendermos a Tua boa, agradável e perfeita vontade na vida de cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo tome a primazia, a direção, a inerrante, Senhor, exegese da Tua palavra, para que não só, meu Deus, eu, Teu servo, e todos aqueles que vão ouvir, que hão de ouvir, apreciar essa mensagem, possam entender, Senhor, na instrumentalidade do Teu Espírito Santo, o que as Escrituras, ora lida, quer nos revelar, para que o nosso elevo espiritual, o nosso aprendizado seja, meu Deus, edificante para as nossas vidas, mas também que a Tua palavra sirva de alimento para saciar, para preencher as nossas almas, os nossos vazios, Senhor, que tão somente a Tua palavra, como o nosso Mestre, Senhor e Salvador das nossas vidas, nos ensinou, que verdadeiramente a Sua palavra é comida e que verdadeiramente a Sua palavra é bebida. Então nós podemos perceber que as nossas almas, Senhor, elas são alimentadas pelo poder da Sua palavra, são as Suas palavras, são as Escrituras sagradas que não só nos instrui, que não só nos lava, que não só nos santifica, como está escrito: santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Nos alimenta nesta hora, neste momento, e nos faça entender, Senhor, conforme é o entendimento das Tuas Escrituras sagradas, para que não fiquemos, ó Deus, errantes e cambaleando como ébrios, sem entendimento do que as Escrituras sagradas nos afirmam, para a glória do Pai, do Filho e do Santíssimo Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, amadas irmãs, estamos diante de uma palavra viva, inerrante, poderosa, eficaz. Palavra essa que nos traz um entendimento
formidável de tudo que o Senhor, desde o início, deseja fazer com a sua criatura. Quando o Senhor fala no livro de aos Hebreus, o livro de aos Hebreus nos traz revelações profundas sobre o repouso, sobre o sacerdócio, sobre a fé, que é o firme fundamento das coisas que se espera. Se você espera, se nós esperamos coisas prometidas, faladas, escritas, mas que não podemos ver, então vivemos por fé. Porque está escrito que nós não vivemos por vista. Em outras palavras, nós não vivemos por aquilo que vemos, por aquilo que tocamos, por aquilo que apreciamos. Não. Nós vivemos por aquilo que está escrito nas inerrantes, supremas palavras de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse, 66 livros da Bíblia Sagrada, e pelo poder da pregação ministrada pelo Espírito Santo de Deus na vida de pessoas idôneas, outrora resgatados do pecado, foram lavados, purificados e santificados, lavados pela inerrante palavra de Deus, purificados pelo precioso sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, e santificados pela unção do Espírito Santo. Essa santificação do Espírito Santo acontece e nos sela e nos prepara para nos encontrarmos com o nosso Criador, porque está escrito: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Criador. Porque está escrito também: assim como o vosso Deus é santo, sede vós também santos. Há quem diga que o selo de Deus sobre a face da terra, sobre a vida dos salvos, é o sábado. Mas o sábado, o nosso Messias é Senhor dele, porque está escrito que até do sábado eu sou o Senhor. Ora, uma vez que o Messias é o Senhor do sábado, está escrito nos mandamentos do Senhor que devemos santificar este dia sagrado ao Senhor. Porque o sábado foi separado por Deus como repouso dos 7 dias de trabalho que o seu povo Israel faria. E Deus colocou como estatuto, mandamento perpétuo, como sinal e prova de um repouso eterno prometido pelo próprio Deus. Deus, quando tira o seu povo com mão forte das garras de Faraó, que representa o maligno, nos dias de hoje nós sabemos pela revelação da nova e eterna aliança, o Novo Testamento. Então o Senhor tira o seu povo
da terra do Egito, da casa da servidão, do domínio, do jugo e da escravidão de Faraó, para que o povo fosse adorar a Deus no deserto. Deserto este que Deus havia prometido como terra ao seu povo, para que eles pudessem repousar e descansar da sua vida de escravidão sobre a terra do Egito, sob o jugo de Faraó e sobre a terra de Faraó. Nós sabemos que o Egito não era a terra prometida aos filhos da promessa. Deus prometeu uma terra, um repouso que emanaria leite e mel aos filhos de Israel. Israel se tornou nação quando Deus ali chama o seu servo Jacó à oração, e o seu servo Jacó em oração recebe a ilustre, magnífica e gloriosa presença do Senhor. E quando ele ali luta com o Senhor, a palavra lutar significa que ele estava segurando, ele estava detendo o Senhor, porque o Senhor ali se veio até Jacó e ele se transformou em homem. O Senhor se materializou, uma coisa transcendente se tornou uma coisa natural, porque a Deus é dado todo o poder no céu e na terra de exercer qualquer coisa que ele queira. Então, existe, como está escrito, e Deus disse a Abraão, alguma coisa impossível para Deus? Não. Então, se não existe nada impossível para Deus, o ser espiritual pode se materializar em ser humano, em ser físico, porque a ele é lhe dado todo o poder e foi ele que formou o primeiro ser físico sobre a face da terra lá no Éden. Então nós podemos ver que Deus promete ao seu povo uma terra de repouso, uma terra de descanso. E por isso nós podemos ver que quando o Senhor entregou ao seu santo sacerdote e profeta chamado Moisés. Por que sacerdote e profeta? Porque Moisés tanto ouvia de Deus e falava com o povo, profeta, como ele ouvia os lamentos do povo, as murmurações do povo, a incredulidade do povo, a má conduta do seu povo, as más ações do seu povo, a idolatria do seu povo, os pecados profanos e íntimos do coração e dos corações daqueles que facilmente foram corrompidos pelo que aprenderam no Egito. E mesmo sendo conduzido pelo anjo do Senhor e pelo profeta do Senhor, o povo não se arrependia, não arrancava o Egito e as suas profanações, as suas idolatrias, os seus pecados de dentro dos seus pensamentos e de seus corações. Então Moisés, ele ouvia o seu povo e levava ao Senhor em oração, pedindo ao Senhor graça e misericórdia para que aquele povo costumais, rebelde e duros de coração não fossem consumidos pela ira do Senhor contra as suas
rebeldias. Então o Senhor, dando o sábado como ilustre e mandamento eterno, para que o seu povo se lembrasse que haveria um dia que o povo iria repousar não mais em Canaã, não na terra prometida, não mais no 7º e santo dia ao Senhor, que é o Shabat, mas no reino celestial. Eles iriam ter um descanso perpétuo, um descanso eterno. Então, observe o que está escrito no livro de Êxodo, no seu capítulo 20, a partir do verso 11 está escrito: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia, que é o único dia que Deus deu nome, o Shabat, descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do Shabat, o dia de sábado, e o santificou. Preste atenção a isso. Deus abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, o sábado é um espelho, é uma esperança dada pelo próprio Criador ao seu povo como figura do que está por vir, do que está para acontecer. Por quê? Porque nós sabemos que após essa vida física sobre a face da terra, as pessoas partem dela para uma vida espiritual. O verdadeiro reino do Criador, o reino do Espírito. Está escrito: Deus é Espírito. Deus não é carne, Deus não é humano, Deus não é homem físico em seu corpo. Deus é macho, Deus é homem espiritual. Deus tem corpo celeste. Deus é homem espiritual. Deus é espírito. Deus não é homem físico. Deus é homem espiritual. Por isso está escrito: Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores, em outras palavras, os que obedecem, os que guardam seus mandamentos e os cumprem, os que obedecem a sua palavra, os que ouvem e praticam a sua palavra, os que põem em prática o que aprendeu na sua palavra, nas suas escrituras, nas inerrantes e supremas escrituras sagradas, que ouvem, que guardam e que obedecem às escrituras do seu Senhor. Então o sábado, o Shabat do Senhor, é colocado como santo dia ao Senhor, como sombra das coisas espirituais, porque as coisas materiais, elas foram feitas das coisas espirituais. As coisas invisíveis são verdadeiras, fiéis e reais. É uma realidade do mundo invisível, do mundo espiritual, do mundo do reino do nosso Criador. Então as coisas visíveis foram criadas das coisas invisíveis. As coisas que nós vemos, que nós apreciamos, que nós conhecemos, foram feitas, foram criadas pelo poder da palavra do Criador das coisas invisíveis. Em outras palavras, daquilo que os nossos olhos não veem, mas que existe, daquilo que a gente não conhece, mas que é real. Porque todos nós precisamos entender, então, que o Shabat foi colocado como um dia abençoado
e santo ao Senhor. Então o dia de Shabat é um dia para nós adorarmos, para nós descansarmos em oração, em louvores, nas escrituras, na obediência, em consagração, em buscar a bênção do Senhor, em nos santificarmos ao Senhor, esperando o dia da volta do seu Santo Filho, que veio, que é e que há de vir buscar o seu povo para o descanso eterno, para o descanso infalível, para o descanso, aleluia, glorioso no reino celestial. Então é por isso que o servo de Deus, quando ele fala aos Hebreus, capítulo 4, relatando sobre o descanso no Senhor, Hebreus 3 e versículo 15, está escrito: hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz de Deus, a voz do Criador, não endureçais os vossos corações, como na provação, quer dizer, se lembrando do povo de Israel, voltando a lembrar as pessoas no Novo Testamento, na nova e eterna aliança, inspirada e escrita pelo Espírito Santo de Deus, através de homens outrora errantes, outrora pecadores, outrora desobedientes, outrora rebeldes, outrora distanciados da glória de Deus, mas resgatado pelo poder da pregação do Filho do Homem. E teve as suas vidas lavadas pela palavra, purificadas pelo sangue do Cordeiro que verteu na cruz do Calvário, comprando homens e mulheres de todas as nações, povos, reinos e línguas e dialetos que se rendem na crença não duvidosa das escrituras inerrantes e sagradas da palavra de Deus. Então a dúvida cria a incredulidade, e a incredulidade faz com que aborreça o Senhor, porque está escrito que a fé agrada a Deus, a falta de fé entristece a Deus, porquanto Deus sabe e reconhece que tudo que Ele faz, fala e escreve na inerrância inspiradora do Espírito Santo, que é a essência de dentro dele mesmo, é perfeito. E quando as pessoas desprezam o caminho da vida eterna, o caminho da salvação, o caminho do arrependimento, elas estão desprezando as suas próprias almas, porque o Senhor criou, formou e obrou e manifestou como o reino dos céus vive sobre a face da terra em palavras. É como se as escrituras sagradas e a nova e eterna aliança fossem a constituição do céu dada aos homens para nós começarmos a obediência e ao sacrifício da renúncia de si mesmo, dos pecados, dos erros, das idolatrias e da vaidade dessa vida aqui sobre a face da terra, provando ao nosso Criador que estamos dispostos a sermos transformados pelo poder do seu Espírito Santo, nos dando um novo nascimento em regeneração do velho homem para o novo, da velha criatura para a nova, como está escrito, segundo aos Coríntios 5,17. Agora, pois, os que estão em Cristo,
Os que estão em Yeshua HaMashiach, nova criatura é, porque passaram pela regeneração do novo nascimento. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Não sejam rebeldes como o povo de Israel, que mesmo ouvindo a minha voz, sentindo a minha presença, vendo a minha nuvem, vendo o meu fogo, aquecido pela chama viva da minha presença, rejeitaram, se desviaram, se desvaneceram em seus maus caminhos e não alcançaram repouso na minha glória. Eles até puderam ficar, além dos que caíram no deserto, 40 anos rodeando o deserto, os que entraram à terra prometida também pereceram. Muitos foram salvos, zelosos, tementes, obedientes no meio daquela multidão de povos dos israelitas. Mas a sua grande maioria, a maioria esmagadora, não queria viver conforme a palavra de Deus, queria viver conforme as idolatrias e iguarias egípcias, a qual viam, a qual viviam e a qual participavam, mesmo que sendo peregrino em terra estranha. Então está escrito: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas boas novas. O que são as boas novas? Os evangelhos, as palavras que saíram da boca do Filho de Deus. Toda a Escritura Sagrada é divinamente inspirada por Deus, na inerrância e instrumentalidade do seu Espírito Santo. Então, homens falhos, não mais pecadores, não mais transgressores, mas falhos por serem humanos, foram perfeitos na presença de Deus. Então precisamos passar por essa libertação. Está escrito no verso 3: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. E por que essas pessoas, o escritor de aos Hebreus, na instrumentalidade do Espírito Santo, estava temeroso pelos que deixaram a promessa de entrar no repouso do Senhor e ficaram para trás? Porque essas pessoas que rejeitam ou que provam dessa graça e se desviam, viram as costas para a grande salvação de Deus, apontada pelo sétimo dia do repouso, que o sétimo dia não é para ficar prostrado, é para abençoar, ser abençoado e santificado, aguardando a vinda do Senhor para o grande dia da vida eterna, o verdadeiro repouso de Deus. Então está escrito que nada aproveitou, nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Por mais que as pessoas tenham ouvido as boas novas, as escrituras, as palavras das pregações, nada lhes aproveitou. Por quê? Porque não brotou dentro dessas pessoas a crença. Não brotou dentro dessas pessoas a credulidade. Elas não creram naquilo que você estava pregando, naquilo que você estava falando, naquilo que você estava ensinando, tanto pelo servo do Senhor, os nossos apóstolos, como pelo seu próprio Filho. Nada lhes aproveitou, por quê? Porque elas não ouviram por fé, elas não
brotaram fé, elas não acreditaram no que se estava ouvindo, então não teve fé. Se não teve fé, elas ouviram por ouvir, então criou a incredulidade, e está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário que creiamos no que Ele fala para vivermos o que Ele promete, creiamos no que Ele prega para vivermos do que Ele promete, creiamos no que está escrito nas inerrantes sagradas escrituras para que possamos viver debaixo da graça, debaixo da unção, debaixo da promessa, esperando o dia do descanso eterno dada pelo nosso Senhor Yeshua HaMashiach, por nascermos de novo da água do Espírito, sermos lavados nos nossos pecados, sermos purificados no sangue de Cristo e santificados pela graça, pelo poder e pela unção do Espírito Santo de Deus na vida de cada um de nós. Digam glória a Deus. Hebreus 4, versículo 12 está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão visíveis e patentes aos seus olhos, aos olhos daquele com quem temos de tratar. Por isso está escrito: bem-aventurados que ouvem e creem, mas infelizes serão os que desprezam as palavras do Senhor. Amém e graças a Deus. Vamos orar. Glorioso e eterno Deus, graças te damos, Senhor, pela sua poderosa palavra. Queremos te agradecer, meu Deus, por escrever os nossos nomes no céu, no livro da vida, selando com a gota do teu sangue, Senhor, para o grande dia do repouso do Senhor. Obrigado pelos estatutos, pelas leis, pelos mandamentos do Senhor, que nos fazem, meu Deus, sermos homens, Senhor, homens valorosos, homens, Senhor, preciosos, Senhor, homens lavados, libertos, remidos, transformados no meio de uma geração corrompida, pervertida, meu Deus, incrédula, pecadora, Senhor, se desvanecendo nos pecados, nas idolatrias, nas iniquidades desta vida, nas corrupções mundanas, Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor da glória, nos fortalece na tua presença, não nos deixe perder tão grande salvação, meu Deus, porque nós estamos aqui à sua disposição, meu Deus. Obrigado por manter o Shabat, Senhor, o sétimo dia abençoado para a santificação, porque está escrito, meu Deus, que o Shabat é, meu Deus, uma perpétua mandamento para que possamos crer através, Senhor, desse santo dia ao Senhor, que é luz, que é aio, que é espelho das coisas futuras no reino espiritual, pois está escrito, meu Deus, que o Senhor preparou um repouso, preparou um descanso eterno para todo aquele que perseverar até o fim. É por isso que o nosso Messias, meu Deus, veio buscar e salvar os que se haviam perdido, para que tenhamos, ó Deus, como está escrito no livro de Atos, Senhor, quando ali o teu servo Pedro vai pregar, Senhor, na casa, ó meu Deus, de Cornélio, ele diz que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, porque ele não faz acepção de pessoas, naquele que em qualquer lugar, país, cidade, nação, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Digam comigo: a paz do Senhor,
A paz do Senhor e a paz do Senhor. Amém.